A agricultura familiar é caracterizada pela propriedade e cultivo da terra por pequenos núcleos familiares. No Brasil, estima-se que 77% da população ocupada na agricultura esteja nessas propriedades rurais familiares. E a agricultura familiar é o tema do Conexões de hoje. E para debater conosco, nós convidamos ao estúdio a Sandra Alves, que é coordenadora nacional do Movimento Camponês Popular. Olá, Sandra, obrigada pela presença. Olá a todos e a todas. É um prazer a gente poder estar aqui hoje falando um pouquinho da agricultura familiar. Prazer é nosso. E também vamos conversar com a Ariandene Furtado, que é nutricionista do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, o IFG. Falei certinho o seu nome? Falou. Prazer, muito obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço a oportunidade de poder somar ao programa. Para começar, queria que a gente falasse mais especificamente das contribuições da agricultura familiar, qual que é a importância desse tipo de agricultura para o nosso país, para a produção de alimentos? Então, acho que a gente pode dizer que a importância da agricultura familiar para o país é que hoje a alimentação do povo brasileiro é produzida pelos pequenos agricultores. Então, 70% da alimentação que o povo brasileiro hoje, que está na mesa do povo brasileiro, é produzido por esses agricultores familiares. Então, o arroz, o feijão, a mandioca, enfim, as verduras, toda essa produção ela é de base da agricultura familiar. Se hoje a agricultura familiar deixasse de existir e existisse apenas o agronegócio no país, nós íamos comer poucas coisas, né? Soja, eucalipto, tá, gente? A nossa alimentação ia ser muito limitada, né? Mas a agricultura familiar é que de fato produz a alimentação básica do povo brasileiro. Acho que essa é a importância fundamental, né? Tudo que vai à nossa mesa, grande parte do que vai à nossa mesa é produzido pelos agricultores. A grande agricultura está preocupada mais nas commodities, em produzir produtos para serem exportados ou até mesmo para alimentar animais, seria isso? Exatamente. Então, o agronegócio, essa agricultura é de commodities, né? A soja para exportação, o milho para exportação, eucalipto, está muito ligado a esse setor da mineração, de maneira geral, mas não para alimentação interna, né, do país. Vou ir para você como nutricionista, qual que é o destaque que você dá para a agricultura familiar? Então, quando a gente fala da agricultura familiar, é a referência que a gente tem enquanto nutricionista para soberania e segurança alimentar e nutricional. Atualmente, a gente vive um sistema alimentar baseado no agronegócio, que é bem característico do que você colocou, onde a alimentação é vista enquanto uma mercadoria e não quanto direito humano, né? E aí, quando a gente se depara com o movimento camponês popular, se torna para a gente uma referência viva do que é possível fazer. Práticas onde o acesso ele é importante para todas as pessoas, né? E esse acesso, juntamente com esse processo de produção, é baseado em práticas agroecológicas, né? Onde se tem a sustentabilidade ambiental, a política e a econômica, né? Então, é um direito. Então, transcende a questão do lucro, né? E aí, se a gente for analisar, tem um paradoxo aí com o agronegócio. Se o agronegócio fosse um sistema de fato efetivo, não teríamos tantas pessoas passando fome, né? E na condição de miséria e na insegurança alimentar e nutricional. Então, a agroecologia, né, através do movimento camponês popular, vem nos brindar, nos oportunizar esse novo momento e essas vivências agroecológicas e que a gente pode sim ter acesso a uma alimentação de qualidade, em quantidade, e que a gente pode, dentro dessa alimentação, ter vários signos e significados, que é a afetividade, que é o prazer, que é a tradição, né, que é a nossa identidade alimentar, né, que é o respeito à nossa cultura e à própria produção alimentar local, né, com sua imensa diversidade. Já que ela começou a falar um pouquinho, eu queria que você destacasse um pouco mais do que é o movimento camponês popular, e quais os objetivos desse movimento. Então, o Movimento Camponês Popular, o MCP, ele nasceu há 11 anos aqui no estado de Goiás.
Ele é um movimento que hoje também está se organizando em outros estados, o Piauí, a Bahia, está no estado do Sergipe, no estado do Pará e Pernambuco. E é um movimento que ele busca organizar as famílias camponesas nas suas comunidades, nos seus municípios, articular a nível estadual e também agora a nível nacional, para que as famílias possam, de forma organizada, melhorar a sua renda e a sua qualidade de vida no campo. Então, para elas melhorarem a sua renda, é necessário elas produzirem alimentos, ter acesso à tecnologia, ter acesso a crédito, ter acesso à energia, à água, enfim, né? Então, tudo que é necessário para poder melhorar as condições de vida e a produção no campo. E a gente luta também para que as famílias do campo, elas tenham acesso a uma vida digna, né? Por exemplo, a uma casa de qualidade, a energia, a escola, a saúde. Então, o movimento, ele busca, através dessa luta, dessa organização das famílias, elas melhorarem as condições de vida no campo e, ao mesmo tempo, elas terem condições de produzir alimentos saudáveis para a população brasileira. Então, acho que esse é o nosso grande desafio hoje. As famílias que estão no campo estão produzindo, mas hoje de forma desorganizada, sem ter acesso à tecnologia, sem acesso às políticas públicas. Então, o movimento, ele busca fazer essa articulação para que as famílias melhorem as suas condições e melhorem a produção também. Como é que você vê essa última frase da Sandra, né? Melhorar a condição das famílias e assim melhorar a qualidade dos produtos que são oferecidos para a população? Sim, eu acredito que esse é o grande desafio nosso enquanto nutricionistas, né? E eu enquanto servidora pública federal. Então, as nossas instituições têm que legitimar e dar visibilidade aos movimentos sociais de forma geral e aqui, né, ao movimento camponês popular. Então, nós temos, enquanto servidores, que dar essa visibilidade e fortalecer o movimento camponês popular, né? Então, nós temos o papel ético, moral e social de legitimar essas práticas alimentares, né? Identificando que na alimentação, hoje em dia, todos os atos normativos que versam pela nossa área de alimentação e nutrição não tem como ser dissociados da agroecologia e da agricultura familiar. Certo. Bom, a gente está com um tempinho quase finalizando, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para continuar essa conversa para tratar mais da agricultura familiar. Você assiste o programa no 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET Goiânia ou no 15 da Gigabyte HD TV. Além disso, dá para assistir também pelo Facebook e pelo YouTube. Estamos de volta para discutir a agricultura familiar. Estão aqui no estúdio com a gente a Sandra Alves, coordenadora nacional do Movimento Camponês Popular, e também a Ariandene Furtado, que é nutricionista do IEF, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, né, o IFG. Bom, é com você que eu quero começar. Você está aí com a camiseta do Banquetaço, né, movimento realizado no mês de março de 2019, que trata de uma das questões principais, que é a tentativa de desmonte do CONSEA, né, e as políticas que tratam sobre as questões alimentares no país. Queria que você falasse um pouquinho disso, o que por enquanto, nesse início de governo, o que se tem, qual é a perspectiva que se tem em relação à agricultura. Sim, estamos vivenciando um momento muito complicado, né, porque os avanços que nós tivemos em soberania e segurança alimentar, hoje em dia, esses avanços estão sendo questionados e está havendo desmonte. Esse desmonte seria em que sentido? Nós compreendemos hoje que a construção das políticas públicas e a efetivação dessas políticas faz-se necessário pela articulação, né, de vários atores e atoras nesse processo, onde os movimentos sociais têm voz, o protagonismo, e nós somamos enquanto profissionais, enquanto servidores a todo esse processo de construção das políticas. O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional é uma dessas representações onde se dá voz, onde se dá visibilidade e onde se tem a construção e a problematização da fome, da miséria, da pobreza e quais são as diretrizes e os princípios que nós temos que adotar enquanto sociedade para que a alimentação saudável seja alcançada para todas as pessoas
do Brasil, né? Então, nesse início do governo, nós tivemos uma extinção desse conselho, né? E o que culminou em vários atos no dia 27 de março, né? Em âmbito nacional, no estado de Goiânia. Esse ato foi feito desde a Assembleia, né? Até uma caminhada ao Hotel Nacional, onde lá foi distribuída uma comida de verdade, né? Uma comida que ela tem uma origem, uma comida que tem valor nutricional, uma comida que ela tem uma identidade, uma comida enquanto um ato político, enquanto direito a todas as pessoas. Então foi um ato para que a gente foi um ato que mostra para a sociedade a visibilidade da importância desse conselho e a importância da representação desses diferentes atores no processo de constituição das políticas públicas de alimentação e nutrição. Então, só para a gente ter um pouco de noção, o conselho que foi uma referência para ser inserido na Constituição brasileira em 2010, o direito humano à alimentação adequada. Né? Foi ele a referência para que se chegasse a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. E foi um dos precursores também para a política Plano Nacional de Agroecologia. Né? Então, a gente tem uma representação muito forte e, principalmente agora, isso nos preocupa muito, essa extinção, porque o Brasil, em 2014, ele saiu do mapa da fome. Então, foi um resultado já de um trabalho de diferentes atoras e atores, né, juntamente com o Conselho. E, atualmente, a gente vê um retrocesso e vê também que há uma possibilidade do Brasil voltar ao mapa da fome. E logo nesse período, onde a gente tem alimentação inadequada, né? A gente tem um número muito grande de doenças crônicas não transmissíveis, que todas transitam pela alimentação inadequada, pela insegurança alimentar e nutricional, a extinção desse conselho. Então, não tem uma justificativa. Sandra, e como que tanto a extinção do Conselho quanto as políticas públicas que devem ser implementadas nesse governo vão impactar na agricultura familiar, no movimento camponês? A gente pode dizer que nós estamos num momento muito difícil, assim, um momento muito difícil para a agricultura familiar e camponesa no nosso país. Nós estamos num momento onde a gente teve várias políticas que foram construídas ao longo dos últimos 15 anos, que essas políticas, elas assim como o Conselho, né, estão num processo de desmonte mesmo. Então, as políticas que fortaleciam a agricultura familiar, no sentido de construir agroindústria, de levar tecnologia, pesquisa, enfim, de levar todo esse processo de fortalecer para que as famílias tivessem condições para produzir esses alimentos e tivessem também condições de levar, de processar esses alimentos e levar ao mercado. Essas políticas hoje estão todas desmontadas. Então, hoje, todas as políticas que existiam até então, seja para o processo, por exemplo, o acesso ao PRONAF, né, que é o custeio da produção no campo, o acesso às políticas públicas de habitação rural, o acesso às políticas públicas de comercialização, que existia via o Programa Nacional de Alimentação Escolar, quanto ao Programa, né, Nacional ligado à CONAB, né? Todos esses programas, eles estão sendo extintos. A gente não pode dizer que eles não existem mais, mas não tem recursos para que esses programas funcionem. Então, a gente pode dizer que há um desmonte, né, total. E esse desmonte de políticas públicas vai afetar diretamente a agricultura familiar no país, aqui no estado de Goiás, porque aquele acesso às políticas permitiam com que as famílias pudessem ter acesso a recurso para fazer o plantio, para fazer a colheita, para chegar no mercado, para processar tudo isso. E sem essas políticas, de fato, a gente vai ter um empobrecimento muito grande no campo. A gente vai ter uma redução da produção de alimentos. Se o estado de Goiás antes tinha que trazer de outros estados e até de outros países, grande parte do arroz que é consumido aqui no estado, isso vai ser ampliado. E isso vai aumentar a pobreza no campo, porque vai reduzir a produção, as famílias vão deixar, né, de comercializar, mas ao mesmo tempo vai aumentar o preço dos alimentos para quem está na cidade. Então, acho que é um processo que vai ser ruim para todo mundo, né? Então, a falta dessas políticas, o desmonte de todo esse processo que foi construído no último período,
vai trazer graves consequências. E dentro disso a gente pode citar também a reforma da Previdência, que vai atingir diretamente as famílias do campo. Muitas famílias, milhares de famílias hoje dependem da aposentadoria para viver. E sem poder ter acesso, com a redução drástica, né, do valor que vai ser repassado, a gente pode afirmar que se hoje o campo, tem pobreza no campo, vai aumentar com a falta de políticas públicas, e sem o acesso à aposentadoria a gente vai dizer que vai aumentar mais ainda, vai ser um retrocesso de anos aí para trás. Certo, bom, a gente vai para mais um intervalo e volta daqui a pouquinho. Contribua com Conexões, mande a sua sugestão para jornalismo@tvufg.org.br ou então uma mensagem no WhatsApp, no 99181 1406. Conexões está de volta e hoje está discutindo agricultura familiar. Estão aqui conosco a Sandra Alves, coordenadora nacional do Movimento Camponês Popular, e também a Ariandene Furtado, que é nutricionista do IFG. Sandra, queria que você traçasse um rápido perfil aí, quem é o agricultor familiar e também aonde a produção que vem da agricultura familiar é comercializada aqui no estado, em Goiânia. Então, os agricultores familiares aqui do estado de Goiás, a gente pode dizer que são as famílias hoje que estão no campo, que tem até 4 módulos fiscais, né? O que é 4 módulos fiscais, Sandra? Só para a gente entender. É o tamanho da terra que as famílias trabalham. É o limite para que elas sejam consideradas agricultores familiares, que variam de tamanhos de acordo com o município ou com a região. São aquelas famílias que trabalham com a própria força, com a mão de obra, né, da própria família, ali a mãe, o pai, os filhos, enfim, estão ali nesse trabalho. É esse perfil, que é o perfil geral, e são basicamente aqui no estado de Goiás, as famílias produzem muito ligada a essa questão da produção leiteira e também da produção de alimentos de maneira geral, seja na mandioca, seja o milho, o arroz, o feijão, enfim, né, os hortifrutis de maneira geral. Então, tem uma diversidade muito grande, assim como a agricultura em todo o país. E a gente pode dizer que o acesso à comercialização, ele é um desafio que a gente vem, né, buscando resolver, assim, com esse desmonte das políticas públicas que a gente comentou, mas a gente tem buscado alternativas, que é esse acesso, a gente chegar de fato aos consumidores, né, chegar às famílias que estão nas cidades. Então, a gente tem feito isso a partir de feiras, a partir da venda direta, enfim, construindo mercados também, construindo grupos, né? E aí, construindo essa relação produtor-consumidor. Então, tem várias formas que a gente vem construindo isso. A gente pode dizer que agora as feiras, né, nos institutos federais, que a gente está construindo essa relação, que a Ariandene vai falar um pouquinho, mas a gente pode dizer também, afirmar assim, que os agricultores, eles têm buscado formas alternativas de produzir também. Por exemplo, eu quero citar essa questão das sementes crioulas, que eu acho que é importante. Hoje o MCP, aqui no estado de Goiás, é um dos maiores produtores de sementes de milho. E grande parte da sociedade, de muita, né, do próprio estado, acho que não tem esse conhecimento, porque hoje os agricultores produzirem as suas próprias sementes se torna fundamental para o fortalecimento da agricultura. Quando ela produz a sua semente, ela vai deixar de comprar, ela vai melhorar a sua renda e, ao mesmo tempo, ela vai ter uma semente que é adaptada à realidade dela, que não é necessário usar tanto adubo químico, tanto veneno. Então, é possível, a partir dessas sementes, a gente ter uma agricultura agroecológica e, ao mesmo tempo, produzir esses alimentos saudáveis para levar para essas feiras, que é o que a gente está construindo hoje. Vamos falar com você não só das feiras, mas também, talvez as duas possam destacar, né, algumas iniciativas, as feiras do IFG, a gente tem a Agro Centro-Oeste Familiar aqui na Universidade Federal de Goiás também, em parceria agora, né, com os institutos federais. Como é que isso tudo consegue mover a cadeia produtiva e incentivar o pequeno produtor? Isso. E você falou muito bem que a questão como que é esse movimento. Então, é um movimento para um sistema alimentar com soberania e segurança alimentar e nutricional, onde a gente consegue, de fato, ter acesso a alimentos que promovam a nossa saúde e a alimentação saudável, né?
essas iniciativas, elas são muito importantes porque é uma forma da gente legitimar esse movimento, né? Fortalecer e evidenciar que tipo de alimento e de que processo de produção a gente quer legitimar, né? A gente quer fortalecer nas nossas instituições. Então, tanto o Instituto quanto a universidade, que tipo de alimento nós estamos ofertando nesses espaços institucionais, porque não tem como a gente trabalhar o tripé acadêmico, ensino, pesquisa e extensão, evidenciando a soberania e segurança alimentar e nutricional, se as nossas políticas institucionais não dialogam com esse novo formato. Então, quando a gente tem a ação de extensão, que é esse processo que foi uma construção durante 1 ano e meio, né? Essa aproximação, essa escuta com os protagonistas, que é a Sandra, né? Aqui representando o movimento camponês popular, é muito importante porque qualifica as nossas ações e de forma compartilhada a gente consegue identificar quais são os anseios, tanto em âmbito institucional, tanto quanto do movimento camponês popular. E para esses desafios, uma das saídas foi justamente o desenvolvimento das feiras institucionais agroecológicas da agricultura familiar, né? Porque nós, enquanto servidores e servidores, nós não nos alimentamos bem e os alunos também sofrem por esse mesmo processo, né? Então, há um consumo muito grande de alimentos industrializados, alimentos que não têm valor nutricional e alimentos oriundos do agronegócio. E a gente acaba que vai a favor do agronegócio, né? Porque às vezes a gente não pensa de onde que a gente compra, né? E ao invés de fortalecer e compreender e resgatar nossa identidade alimentar, a gente alimenta outro sistema, que na verdade é um sistema que gera só o lucro, que não está interessado na nossa saúde, na alimentação enquanto direito. Então, as feiras institucionais é uma forma da gente trazer essa experiência viva e real desse processo de produção, desde as sementes crioulas, desde esse processo artesanal, dessa identidade, dessa habilidade técnica que os agricultores familiares e as agricultoras dão show pra gente e nos mostram como fazer, né, com esse viés da sustentabilidade. Então, as feiras é uma forma prática, né, porque vamos ter dentro das instituições públicas os agricultores, vamos oportunizar esse comércio e vamos oportunizar uma alimentação de qualidade. E aí também é um ato político, é uma ocupação dentro desses espaços institucionais, porque a gente quer falar para as instituições da importância de a gente fortalecer esse tipo de iniciativa, que a gente não quer qualquer tipo de alimentação. E nós, enquanto IFG e Universidade Federal, temos autonomia da escolha de que tipo de alimento a gente pode oferecer. Por que a gente não pode oferecer um café orgânico, um café agroecológico? No processo de construção do cardápio do restaurante universitário, por que a alimentação ela não pode vir também da agricultura familiar? O que impede? Bom, vou ter que interrompê-la porque nosso tempo infelizmente chegou ao fim. Muito obrigada, Sandra, pela sua presença. Muito obrigada aí pela oportunidade da gente conversar aqui um pouquinho. Tá bom. Muito obrigada também, Ariandene, pela sua presença. Eu que agradeço e sigamos juntos e juntos por um sistema alimentar mais justo e que oportunize uma alimentação de qualidade para todas as pessoas. E o Conexões de hoje chega ao fim. Espero que você continue acompanhando a nossa programação. Espero também que acesse o site tvufg.org.br ou as nossas redes sociais. Te espero no próximo programa.